Aí, pessoal, tá gravando então. Nós estamos retornando aí para a aula de processo civil, né, do quarto semestre matutino e noturno, do dia 17 de setembro. Pessoal, e a gente estava estudando os prazos materiais, né? E estudamos o prazo material do direito civil e a forma de contagem do prazo material do direito civil, em que se exclui o dia do início, então sempre começa, o 1 é sempre o dia seguinte, né? O 1 é sempre o dia seguinte, e inclui o dia do final. Né? Então, onde caiu o prazo é até aquele dia, às 23h59. E agora, a gente tem que começar a estudar, ainda que bem rapidinho, o prazo material no direito penal. Né? Prazo material do direito penal. Se é prazo material no direito penal, é prazo, então, fora do processo penal. Né? E a gente tem também dois exemplos aí de prazos materiais no direito penal que vocês também já estudaram lá na parte geral do direito penal, no primeiro ano, que é o prazo de prescrição ou decadência, né? Prazo de prescrição ou decadência também do direito penal. Né? E, pessoal, prescrição e decadência no direito penal são prazos aí para ajuizamento de ação penal, né? Prazo para ajuizamento de ação penal. Agora, né, existem dois tipos de ações penais, né? Existem dois tipos de ações penais. Tem a ação penal chamada de pública, que é aquela movida pelo Ministério Público. A ação penal pública, que é aquela movida pelo Ministério Público. E a ação penal pública, ela segue o prazo prescricional. Né? E tem também a ação penal privada. A ação penal privada, ela segue não prazo prescricional, mas ela segue, na verdade, o prazo decadencial. Né? A ação penal privada, ela segue, na verdade, o prazo decadencial. E por que a ação penal privada é chamada de ação penal privada? Porque ela não é movida pelo Ministério Público, ela é movida pelo próprio ofendido, pela própria vítima. Né? Então, dependendo aí, né, do tipo de crime, não é o Ministério Público que vai mover a ação penal, é a própria vítima. E como é a própria vítima, ela vai ter que contratar o seu próprio advogado. Essa ação penal movida pela própria vítima com seu próprio advogado, ela é chamada de ação penal privada. E ela não respeita o prazo prescricional, mas sim ela respeita o prazo decadencial, porque essa ação penal privada ela tem que ser movida num prazo de decadência de 6 meses, né? Sob pena aí de decadência do direito de ação, de não poder mais mover a ação. E a peça inaugural dessa ação penal privada, do processo penal de uma ação penal privada, recebe o nome de queixa-crime. Queixa-crime. Então, né, existe um prazo decadencial para ajuizamento da queixa-crime pelo ofendido. Pessoal, e o grande exemplo de crime de ação penal privada e em que o próprio ofendido tem que mover uma queixa-crime são os crimes contra a honra, né? A calúnia, a injúria e a difamação. Em regra, esses crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, são de ação penal privada. Aí, o próprio ofendido tem que contratar o seu próprio advogado e oferecer queixa-crime. Né? E por que esses crimes aí contra a honra são de ação penal privada? Porque quem, senão o próprio ofendido, que vai saber melhor dizer se ele teve a sua honra ofendida ou não. Né? Não pode ser outro, não pode ser terceiro, nem o Ministério Público. Né? Só o próprio ofendido vai saber se ele realmente teve a sua honra ofendida ou não. Né? E por conta disso, desse caráter personalíssimo aí da ofensa, né, que o direito penal, processo penal, entendeu que seria melhor agir ou processar na forma de uma ação penal privada. Mas, claro, mesmo dentro dos crimes contra a honra, existem exceções em que o Ministério Público vai agir. Né? Por exemplo, aí, né, crime contra a honra de funcionário público, né? Crime contra a honra de funcionário público é o Ministério Público que vai agir, né?
Parecido com isso, o crime de desacato, né? O crime de desacato de servidor público também é o Ministério Público que vai agir, né? Ofensas aí, né? Aquela injúria real que é feita através de violência física, também é o Ministério Público que vai agir. E aquela injúria racial, né, que o STF meio que qualificou aí como racismo, né, injúria racial, também, desculpa, falei besteira, né, a injúria racial, né, e agora também o STF classificou a homofobia ou como injúria racial ou como racismo, né? Eu estava pensando especificamente na homofobia, mas eu não falei a palavra, né? Eu comi a palavra, né? Então, a injúria racial, e agora o STF entendeu que a homofobia se classifica, né? Tipifica como injúria racial ou até como racismo. E aí, se classificar como ou injúria racial ou racismo, é o Ministério Público que vai agir, né? Não é privado aí. Bom, pessoal, e também existe prazo material em direito penal, que é o período de cumprimento de pena, né? O período de cumprimento de pena, ele também é prazo material de direito penal, né? O período de cumprimento de pena, o tamanho da pena aí. E por que é importante a gente saber desse detalhe aqui de prazo material de direito penal, como prescrição e decadência e como período de cumprimento de pena? Em razão da forma diferentona de contagem desse prazo. Porque sendo prazo material de direito penal, olha só, inverte, porque inclui o dia do início e exclui o dia do final. No prazo material de direito penal, inclui o dia do início e exclui o dia do final. E por que a gente vai incluir o dia do início e excluir o dia do final? Porque é melhor para o réu. Só por isso, porque é melhor para o réu. Porque é uma forma melhor de contagem do prazo. O prazo resultante dessa contagem, de incluindo o dia do início e excluindo o dia do final, acaba resultando num prazo menor. Olha só, eu cometi um crime hoje. Hoje, dia 17 de setembro, eu cometi um crime. E aí a gente quer saber qual é o prazo prescricional desse crime aí, né? Quando que vai prescrever? Prazo prescricional de direito penal, né? Prazo material de direito penal, ele conta incluindo o dia do início e excluindo o dia do final. Por exemplo, prazo prescricional de 3 anos. Prazo prescricional de 3 anos. Para ficar igual ao exemplo do direito civil. Só que, como aqui é penal, eu cometi o crime hoje, então inclui o dia do início. Hoje é 1. Então, dia 17 de setembro é 1. E se são 3 anos, 17 de setembro de 2021, 17 de setembro de 2022, 17 de setembro de 2023. Às 23 e exclui o dia do final. Então, vai vencer aí no dia 16, às 23h59. Vence excluído o final, então vence dia 16, às 23h59. Olha só, data a mesma, 18 e 18. Período, o mesmo, 3 anos e 3 anos. Só que, se a gente contar o prazo material do direito civil na forma do direito civil, vai vencer no dia 17 às 23h59. Né? Se a gente... dia 18 às 23h59. Se a gente contar na forma do direito penal, como exclui o do término, vai vencer no dia 16 às 23h59, né? Então, 2 dias a menos. Olha só, 2 dias a menos. Só pela forma de cobrança, resulta em 2 dias a menor, né? Então, tomem muito cuidado com isso, porque a forma de contagem de prazo material é diferente do direito civil e do direito penal. No direito civil, a gente exclui o início e inclui o final, então, na verdade, vai aumentar 2 dias, né? Em relação ao direito penal, que a gente inclui o início e exclui o final, né? Bom, pessoal, tomem cuidado com essa forma de contagem de prazo. Tomem cuidado com essa forma de contagem do prazo.
Agora, olha só, essa divergência de forma de contagem de prazo entre o direito civil e o direito penal só acontece em prazos materiais. A contagem do prazo material de direito civil é diferente da contagem do prazo material de direito penal, mas essa diferença só ocorre em prazos materiais, né? Então, o prazo material civil exclui o início, inclui o final, dá 2 dias a mais. O prazo material de direito penal inclui o início e exclui o final, tá? Então acaba dando 2 dias a menos em relação ao direito civil. Só que essa divergência só ocorre em prazo material. Por que eu estou frisando isso? Porque agora a gente vai estudar os prazos processuais. E no prazo processual, não tem diferença direito civil e direito penal. Vou até colocar aqui, ó. No prazo processual, não tem essa diferença do direito civil e do direito penal. Não tem diferença no prazo processual do direito civil e do direito penal. Prazo processual, a contagem é idêntica, tanto Rodrigo, civil quanto direito penal. Oi? Rodrigo, desculpa. Você gostaria que a gente estivesse vendo o chat ou não? Porque você está Não. digitando. Ah, A não gente está tá... falando para vocês? Não, a gente está vendo você. Não, então tem que compartilhar. Desculpa aí, gente. Eu esqueci de compartilhar. Eu devo ter tirado o compartilhamento e esqueci de compartilhar. Ainda bem que vocês me falaram. Aí, apareceu agora? Agora está aparecendo no aparece. chat. Então, beleza. Era isso aqui, ó. Pessoal, então o que é? A gente terminou ó, o estudo dos prazos materiais de direito civil e direito penal, e aí a gente começou, então, o estudo dos prazos processuais. Eu falei para vocês que no prazo material tem diferença do direito civil e do direito penal. E que no prazo, na contagem de prazo processual, não tem diferença, né? Então, falou prazo processual, a contagem vai ser idêntica, tanto para o prazo processual civil quanto para o prazo processual penal. E por que eu estou frisando isso? Porque isso vira uma confusão na prática, Na prática, a gente ouve, prazo penal é diferente. E a gente, quando fala que prazo penal é diferente, acha que tanto o prazo de direito penal, que é um prazo material, quanto o prazo de direito processual penal são diferentes. E é mentira, né? O prazo material penal é diferente, só que prazo processual é tudo igual, seja civil, seja penal, é tudo igual, né? Então, é importante a gente saber essa diferença de prazo material civil e prazo processual, né? Prazo material e prazo processual, principalmente no direito penal. Prazo material penal é diferente, prazo processual é tudo igual, seja civil, seja penal. E como que a gente conta, pessoal? O que é o prazo processual e como a gente conta? Prazo processual é aquele que acontece dentro de um processo, né? Enquanto o prazo material a gente não tem processo, no prazo processual a gente necessariamente tem processo, porque o prazo processual ele só ocorre dentro de um processo. E como que a gente conta o prazo processual? Sempre exclui o dia do início e inclui o dia do final. Contagem de prazo processual, seja processual civil, seja processual penal, a gente exclui o dia do início e a gente inclui o dia do final. Então, veja, tanto no processo civil quanto no processo penal, eu fui citado hoje, eu fui intimado hoje, e eu quero contar o prazo processual, a data do ato, que é a data da citação, a data da intimação, não conta. E aí vai iniciar a contagem no dia seguinte, que é amanhã. Aí eu conto o prazo, onde o prazo se vencer, eu tenho até 23h59 daquele dia para praticar o ato. Então, veja, contagem de prazo processual, seja civil, seja penal, ele é igual à contagem de prazo material civil. O diferentão é o prazo material penal, né? Contagem de prazo processual, seja civil, seja penal, é igualzinho à contagem de prazo material civil. O diferente é o prazo material penal.
E tanto no prazo material civil quanto no prazo processual civil e penal, a gente exclui o dia do início, né? O dia que aconteceu o ato a gente não conta, conta no dia seguinte, e conta-se o prazo até o dia que o prazo terminou, e aquele dia, até a 23h59, daquele dia, pode-se praticar o ato aí, né? Bom, pessoal, observação importante em relação aos prazos processuais. Vejam que eu falei 23h59, né? Por quê? Porque hoje a gente está com processo digital, né? No processo digital é até às 23h59, né, do dia. Mas se não for processo digital, se for processo físico, no processo físico, na verdade, é até o horário do expediente forense, né? Aqui no estado de São Paulo, o fórum, né, fecha às 19 horas. Então, para processo digital, até 23h59. Para processo físico, até o horário do expediente forense, até 19 horas. E por que no processo físico respeita o horário do expediente forense? Porque se o processo é físico, as petições são físicas também. E elas têm que ser fisicamente protocoladas. Então, o protocolo tem que estar aberto para você conseguir protocolar, né? Então, só por isso, né? Só por isso. O processo físico é até o horário do expediente forense, até às 19 horas, né? Bom, pessoal, e com isso, então, a gente fez a diferença do prazo material e do prazo processual. Prazo material é o fora do processo, na realidade fática, e prazo processual é dentro do processo. Se for prazo processual, se for prazo material, tem diferença entre material civil e material penal, né? E se for prazo processual, não tem diferença nenhuma. Tanto o civil quanto o penal são contados da mesma forma. Prazo processual, então, sempre exclui o início e inclui o final. Recebeu a cientificação do ato? Aquele dia não conta. Você vai contar o dia seguinte, e aí você conta o prazo, onde ele terminar, é aquele dia até as 23h59, a não ser que for processo físico, que é até 19 horas. Bom, pessoal, depois a gente tem aqui no material as espécies de prazos processuais, que é o prazo próprio, peremptório, preclusivo, ou prazo impróprio, não peremptório, não preclusivo, que a gente já estudou. E a gente pode evoluir um pouquinho e estudar o que eu chamo aí de problemática dos prazos processuais, né? Então, agora vamos aprofundar o nosso estudo de prazo aí processual e a gente vai estudar a problemática do prazo processual. E por que eu chamo de problemática de prazo processual? Pelo seguinte, as pessoas, né, quando falam em prazo, elas ficam muito preocupadas com o tamanho do prazo, né? Elas ficam muito preocupadas com o tamanho do prazo. E tamanho não é documento, gente. Tamanho não é documento. Tamanho, na verdade, é só um detalhe. Tamanho é só um detalhe. Aí, né? Por quê? Porque não importa o tamanho em si para você descobrir até onde vai. O tamanho é importante? É, mas não importa só o tamanho em si para descobrir até onde vai. Porque, além do tamanho, a gente precisa saber do termo inicial. Porque se o tamanho é o mesmo, dependendo do termo inicial, vai mudar o termo final. Trocando em miúdos, se começa antes, termina antes. Se começa depois, termina depois. O tamanho é o mesmo, mas se começa antes, termina antes. Se começa depois, termina depois. De modo que não se preocupem só com o tamanho, né? Se preocupem também com o termo inicial. Se preocupem também com o termo inicial, porque quanto antes começa, antes termina, né? E quanto depois começa, depois termina. Mas também não basta ainda o tamanho e o termo inicial. É importante também que a gente saiba a forma de contagem do prazo, porque a depender da forma de contagem do prazo, o resultado final vai mudar, o termo final vai mudar também, né? Então a gente precisa também saber da forma de contagem. E também a gente precisa saber se houve ou não houve parada de contagem de prazo.
se houve ou não houve parada de contagem de prazo. Porque se parou, vai terminar depois. Se não parou, vai terminar antes, né? Então, a contagem do prazo em si é algo extremamente complexo. Por isso que eu brinco que é a problemática do prazo. Porque a gente tem que levar em consideração o tamanho, o termo inicial, a forma de contagem e a interrupção e a parada dos prazos processuais, né? Saber contar prazo precisa ter essas 4 informações: o tamanho, que é só um dos elementos, o termo inicial, a forma de contagem e eventuais paradas do prazo. E é isso que a gente precisa estudar. Bom, pessoal, começando pelo tamanho. Todo mundo aí, né, tem fetiche pelo tamanho do prazo. Todo mundo aí tem fetiche pelo tamanho do prazo. Mas o tamanho do prazo é apenas um dos elementos dentro da contagem desse prazo aí. Bom, pessoal, e como que funciona o tamanho de prazo? Como que funciona o tamanho do prazo? Olha só, a regra é que cada ato processual tenha o seu próprio prazo, né? Especificado em lei. Então, a regra é que cada ato processual tem o seu prazo especificado em lei. Por exemplo, prazo para contestar, especificado em lei, 15 dias. Prazo para fazer réplica à contestação, especificado em lei, 15 dias. Prazo para especificação de prova, especificado em lei, 10 dias. Prazos para recursos em geral, 15 dias. Dentre eles, um recurso em específico, embargos de declaração, 5 dias. Mas veja que para cada ato processual deve existir um prazo especificado em lei. E, claro, as partes ficam vinculadas àquele prazo que está especificado em lei. Se a lei fala que é 15, é 15. Se a lei fala que no caso de embargo de declaração, é 5, é 5. E a gente tem que seguir, então, os prazos especificados em lei, né? E quem traz para a gente são os códigos de processo, né? O Código de Processo Civil traz os prazos do processo civil, o Código de Processo Penal traz os prazos dos atos do processo penal, né? Isso acaba variando, então, de matéria para matéria, processo civil e processo penal, acaba variando de ato por ato também, né? Mas, gente, o código, como a gente está em processo civil 1, né, o Código de Processo Civil de 2015, coincidentemente, padronizou bastante dos atos processuais em 15 dias. Né? Então, se vocês estão numa prova de processo civil e não sabem qual é o prazo, chuta 15, né? Porque o Código de Processo Civil de 2015 padronizou a grande maioria dos atos processuais em 15 dias. Mas tem prazos diferentes? Tem. Né? Tem. E se cair a exceção, né, você dançou. Né? Você dançou. Embargo de declaração, prazo diferente, são 5 dias. Especificação de prova, né, e arrolar testemunho, prazo é diferente, 10 dias. Né? Mas a grande maioria dos prazos do processo penal é 15 dias. Gente, desculpa, processo civil, a grande maioria dos prazos do processo civil é 15 dias. No processo penal é uma bagunça. Por quê? Porque no processo penal o código é mais antigo, né, da década de 40, e não tinha, à época, essa ideia de padronizar. Então, os prazos do processo penal são uma bagunça, né, porque não se pensava em padronizar. Por exemplo, a apelação no processo penal. Você tem 5 dias para interpor e 8 dias para oferecer a razão. Né? Prazo de resposta no processo penal são 10 dias. Prazo para um outro recurso muito famoso do processo penal, o RESE, né, o recurso em sentido estrito. Você tem 5 dias para interpor, 2 dias para oferecer a razão. Né? Embargo de declaração, 2 dias. Então, é uma coisa um pouquinho mais complicada aí no processo penal. Né? Então, tem que tomar mais cuidado no processo penal. O processo civil padronizou. Agora, pessoal, e se não tiver previsão na lei? E se a lei não trouxer qual é o tamanho do prazo para aquele ato? Se a lei não trouxer qual é o tamanho do prazo para aquele ato, o juiz pode fixar. O juiz pode fixar. E aí vai valer o que o juiz tiver fixado. Né? Então, se a lei não trouxer o prazo para a prática daquele ato,
é o juiz que irá fixá-lo aí. É o juiz que vai fixar. Agora, pessoal, veja só. O juiz ele vai fixar esse prazo proporcionalmente à complexidade do ato, né? Se é um ato simples, tudo bem, ele pode fixar um prazo menor. Mas se é um ato complexo, não faz sentido o juiz fixar um prazo pequeno, um prazo exíguo, né? E aí ele tem que fixar, então, um prazo maior. Se a lei não faz a especificação, o juiz fará proporcionalmente à complexidade do ato, né? Mas, enfim, tem casos aí, né? Eu já tive caso que o ato a ser praticado era extremamente complexo, o juiz deu 5 dias, né? Era impossível, né? Por exemplo, aí, na época de pandemia, na época da pandemia, eu fui intimado para apresentar documentos, uma certidão de objeto e pé, de um processo que tramita na Justiça Federal em Rio Preto, na época da pandemia, estava tudo fechado, 5 dias. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Então, tem que tomar cuidado, né? Quem for fixar o prazo, aí, o juiz for fixar o prazo, tem que ser proporcional à complexidade do ato. Agora, se nem a lei fixar e nem o juiz fixar expressamente o prazo, subsidiariamente, se ninguém mais fixou, vale prazo de 5 dias, né? Então, no silêncio da lei e no silêncio do juiz, o prazo será de 5 dias, né? Se a lei não fala nada e se o juiz não falar nada, presume-se que o prazo é de 5 dias. Então, tomem cuidado. Tem muita gente que fala aí, se a lei não fala, o prazo é de 5 dias. Não é bem assim. Se a lei não fala e se o juiz não fixar diferente, o que significa que o juiz pode sim fixar diferente de 5 dias, se o juiz não fixar diferente, aí sim serão 5 dias. Então, no silêncio da lei, no silêncio do juiz, é que o prazo é de 5 dias. Pessoal, e esses são os tamanhos dos prazos. Esses são os tamanhos dos prazos. Aí vocês vão perguntar, professor, você não vai especificar os atos e o tamanho dos prazos? Não, porque mais para frente, né, vocês vão ter aula de procedimento. E quando vocês tiverem aula de procedimento, vocês vão ver ato por ato no processo. E o estudo de ato por ato no processo leva em conta também o prazo de cada um desses atos, né? Então, mais para frente, vocês vão estudar petição inicial, despacho inicial, aí vai chegar a contestação. Aí, na hora de estudar a contestação, vocês vão estudar o prazo para contestar, que é 15 dias. Aí, depois, vocês vão estudar a réplica. Aí, quando estudar a réplica, vão ver que o prazo é 15 dias, né? Então, esses atos em espécie e os prazos deles vão ser estudados no futuro, quando se estudar o procedimento. Aí, o procedimento. Bom, terminamos essa questão de tamanho do prazo aí. Mas, como eu disse para vocês, tamanho não é documento, porque, na verdade, não importa só o tamanho, é importante que a gente analise também o termo inicial. Porque se o tamanho é 15 dias, o termo final vai depender do termo inicial. 15 dias, mas se começa antes, termina antes, mas se começa depois, termina depois. Bom, pessoal, e a regra é que o termo inicial do prazo é sempre a ciência inequívoca do ato processual anterior, né? A gente tem que praticar o ato futuro quando a gente souber do ato anterior. E quando a gente for cientificar do ato anterior, é que começa a correr o nosso prazo para praticar o ato futuro, né? Então, o termo inicial do prazo é sempre a ciência inequívoca do ato anterior. Bom, só que aqui, pessoal, nesse tocante a termo inicial, tem diferença do processo civil para o processo penal. No tocante aí ao termo inicial, tem diferença do processo civil para o processo penal. E tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nesse caso é muito pior para o réu o processo penal. Por incrível que pareça, no tocante ao termo inicial do prazo, é muito pior para o réu no processo penal, né? E a gente vai ver aí. Olha só, no processo civil, olha só, no processo civil, se for citação, no processo civil, se o ato praticado, o ato de cientificação for a citação, o prazo começa a contar
da juntada do instrumento citatório no processo. No processo civil, o prazo dado por uma citação, ele começa a correr da juntada do instrumento citatório nos autos do processo. E aí vai depender da modalidade de citação. Se a citação feita for por correio, vai a carta, encontra o réu, o correio cita o réu, pede para ele assinar o AR, e aí o AR é devolvido para o fórum, e na data que o serventuário da justiça, o escrevente judicial, pega esse AR e junta no processo, é que começa a correr o prazo. Não propriamente na data que junta, porque prazo processual exclui o dia do início e inclui o dia do final. Então, não é propriamente na data da juntada, é sempre no dia seguinte da juntada. Mas, veja, não é a data em que o réu recebeu a carta e assinou o AR. É a data em que o AR foi devolvido, e uma vez devolvido, ele foi juntado no processo, ou o dia seguinte da data da juntada, né? Então, no processo civil, o prazo dado por uma citação ocorre da juntada do instrumento citatório. Se não é citação por correio, é citação por oficial de justiça. Aí o oficial de justiça pega o mandato de citação, vai lá e encontra o réu, pede para o réu assinar e datar o mandado, né? Volta para o fórum, e aí o oficial de justiça vai certificar nos autos, juntando o mandado cumprido. Da data da certificação e juntada do mandado no processo é que começa a correr o prazo de citação. Não propriamente na data da juntada, mas no dia seguinte da juntada é que começa a correr o prazo aí, mas é da juntada. E na citação por edital, da mesma forma, publicou o edital, aí vai ter o recorte da publicação no Diário Oficial do edital, a data que esse edital é juntado no processo, no dia seguinte, né, da data da juntada do processo, é que começa a correr o prazo para a prática do ato, né, da citação aí, né? Então, a citação é sempre da juntada do instrumento, do AR, do mandado, né, ou do edital, né, do AR, do mandato ou do edital aí, data da juntada. Pessoal, exceção, juizado especial. Juizado especial não é da data da juntada, né? No juizado especial é da data da efetiva citação, é a data em que o réu foi encontrado, ou pelo correio ou pelo oficial de justiça. Por edital não, porque não dá para citar por edital no juizado, né? Não tem citação por edital no juizado, né? Mas por correio ou oficial de justiça é possível, né, no juizado, e é na data em que o réu é encontrado pelo correio e assinou a AR, e é a data que o réu é encontrado pelo oficial de justiça e assinou o mandato aí. Então, no juizado, não é a data da juntada, é na data da efetiva citação, quando ele foi encontrado aí. Agora, pessoal, no processo civil, né, a gente tem intimação também. E a intimação do processo civil, ela é feita pela publicação no Diário Oficial, né? A intimação do processo civil é feita pela publicação no Diário Oficial, né? E aí funciona assim. Oi? Acho que foi um lapso, professor, de alguém. Interferência do além, é poltergeister isso. Não, resolveu. Pessoal, e a intimação no processo civil é feita pela publicação no Diário Oficial. Só que, tomem cuidado, porque na publicação do Diário Oficial, a gente tem a data da disponibilização, que é a data em que circulou o diário. Só que a data de disponibilização, que é a data que circulou, não conta. Considera-se, na verdade, publicado no dia seguinte, e aí o prazo
só vai começar no outro dia. No outro dia. Então, na intimação, no processo civil e intimação pelo diário oficial, publica num dia, não conta. Considera-se, disponibiliza-se num dia, não conta. Considera-se como se tivesse sido publicado no dia seguinte, não conta também. E aí vai contar, então, no próximo dia. Então, disponibilizou, você pula 2 dias para começar a contar, né? Você pula 1 dia para começar a contar. Disponibilizou, você pula 1 dia para começar a contar. Então, disponibiliza, não está contando nada. Considera-se publicado no dia seguinte e aí depois é que vai contar o prazo, 1, né? Então, tomem cuidado, né? No Diário Oficial, a gente acaba tendo 2 datas. A gente tem a data da disponibilização, que é quando circulou, não conta nada. E a gente tem a data da publicação, que é a data seguinte à data da disponibilização, a data de circulação. Também não conta nada. Vai contar no dia seguinte à publicação. Então, é disponibilização, publicação, e aí que conta o prazo da intimação, né? Bom, pessoal, então, processo civil, a citação é da juntada, exceto o juizado, que é da data da efetiva citação. E a intimação é pelo diário oficial, então a gente tem a disponibilização, a publicação, e aí que vai contar o prazo, né? E é diferente, pessoal, do processo penal. Por quê? Porque no processo penal, seja citação ou seja intimação, é a data em que ela efetivamente ocorreu. No processo penal, seja citação ou seja intimação, é a data em que ela efetivamente ocorreu. Então, no processo penal, aí não dá para citação por correio, né? O processo penal é sempre citação pessoal, oficial de justiça. Vai o oficial de justiça, encontrou a pessoa, é a data em que encontrou, né? Vai o oficial de justiça, encontra o advogado, é a data em que encontrou, né? Então, a citação, a intimação, elas se fazem sempre na data efetiva do ato, onde ocorreu. E, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não trabalha tanto na área penal, e ela acha que é igual ao direito civil. Aí o réu é citado no direito penal, no processo penal, o advogado é intimado no processo penal, e os dois tontos, réu e advogado, ficam aguardando juntar no processo. Só que quando juntar no processo, já vai ter passado dias da efetiva citação, da efetiva intimação. E o prazo já vai estar correndo. Se eventualmente demorar muito para juntar no processo, o prazo até já foi. O prazo até já foi. E aí? Perdeu o prazo. Pela regra, perdeu o prazo. Houve preclusão temporal. Excepcionalmente, né, pela ampla defesa, pela plenitude de defesa, você tenta dar um migué aí para o juiz aceitar alguma coisa, né? Mas pela regra acabou, já foi o prazo, né? Então, pelo amor de Deus, no processo penal, recebeu o oficial de justiça, seja citação, seja intimação, é aquela data que está valendo. E você tem que praticar o ato a partir daquela data, né? Não pode esperar juntada, não é da juntada, não, é da efetiva data aí, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Pessoal, e quando eu falo sobre isso, sempre vem a pergunta, professor, mas o advogado ele vai ser intimado por oficial de justiça? Pode, no processo penal pode. Não é mais a regra, mas no processo penal o advogado pode sim ser intimado por oficial de justiça, principalmente no caso de defensores públicos e advogados nomeados pelo convênio da Defensoria Pública com a OAB. Então, advogados dativos, advogados nomeados, eles podem sim ser intimados por oficial de justiça. Na prática, isso está rareando, né? O próprio advogado não quer, porque ele prefere ser intimado pelo diário oficial, porque ele recebe no e-mail dele hoje, né? O oficial de justiça também não quer, porque tem que ficar indo atrás do advogado. Então, isso aí está rareando. Mas defensores públicos e advogados dativos, né, advogados nomeados, eles são intimados pessoalmente no processo penal. E também, né, o prazo vai fluir da data da efetiva intimação, da data do efetivo recebimento. Aí, né? Gente, então tomem cuidado, porque na prática
em razão dessa divergência de termo inicial, o prazo processual penal, ele acaba começando antes que o prazo processual civil, né? Acaba começando antes que o prazo processual civil, né? E isso é pior para o réu, mas essa é a regra, né? Essa é a regra aí. Tomem cuidado. Pessoal, e para a gente terminar, quando eu falo sobre isso, sempre vem uma pergunta. Professor, e quando tem vários réus, por exemplo, para serem citados? Quando começa a correr o prazo? Pessoal, a regra do CPC anterior, né, nesse caso, então, de pluralidade de réus, a regra no CPC anterior era que o prazo começasse a correr apenas da citação do último, né? Apenas da citação do último, né? Então, no CPC de 73, tinha que citar todo mundo. Quando juntasse o último, né? Quando citasse o último, é que corria o prazo para todos. Só que agora, CPC de 2015, o entendimento que está sendo consolidado é que os prazos são individuais, né? Você foi citado, você não tem que esperar o último réu ser citado, você já tem que contestar, né? Então, tá tendo uma tendência aí, hoje, CPC de 2015, a entender que os prazos são individuais, né? Então, antes, você foi citado, mas você podia esperar o último para se manifestar, porque enquanto o último não fosse citado, enquanto não cumprisse o ciclo citatório, não estava fluindo o prazo. Mas hoje o entendimento que está se consolidando não é esse, né? Então, se você foi citado, contesta, né? Ainda que o último não tenha sido citado aí. E por que esse entendimento? Para fins de celeridade processual, né? Para que os atos realmente sejam praticados em sequência aí, para fins de celeridade processual, né? Então, esse é o entendimento aí. Bom, pessoal, agora, importante, seja prazo processual civil, seja prazo processual penal, esses prazos jamais se iniciam em final de semana e feriado, né? Um prazo processual, ele jamais se inicia, né, em final de semana ou feriado, né? O que a gente vai fazer, então? Coçar, porque a gente vai jogar o prazo sempre para se iniciar sempre no primeiro dia útil subsequente, né? Então, prazo processual, seja civil, seja penal, ele nunca se inicia em final de semana e feriado. A gente sempre prorroga, a gente sempre posterga para o primeiro dia útil subsequente. Então, olha só, a pessoa foi intimada na sexta, a pessoa foi citada na sexta, a pessoa foi intimada na sexta. O prazo, excluindo o dia do início, tirando a sexta, deveria começar no sábado, mas não pode começar no sábado, né? Não pode começar em feriado, não pode começar em final de semana. Então, na verdade, o prazo vai se iniciar apenas na segunda-feira, né? Seja processual civil, seja processual penal, prazo jamais se inicia em final de semana e feriado, posterga sempre para o primeiro dia útil subsequente. Bom, pessoal, terminamos aí essa problemática do tamanho e do termo inicial e a gente pode falar um pouquinho da problemática agora da forma de contagem. Por quê? Porque tem diferença, de novo, da forma de contagem do processo civil e do processo penal. Tem diferença, de novo, em forma de contagem do processo civil e processo penal. Por quê? Porque veio o CPC de 2015 e, a partir do CPC de 2015, os prazos processuais civis só contam em dias úteis, né? Só contam em dias úteis. Então, vai contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não conta sábado, não conta domingo. Aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? E isso foi conseguido por um lobby aí da OAB, né, junto ao parlamento, né, para que o advogado tivesse finalmente final de semana, né, final de semana. Então, os prazos civis só contam em dia útil, não conta, não contam em final de semana e feriado. Pessoal, quando o CPC de 2015 foi editado, 2015, ele não falava nada a respeito de juizados.
De modo que, inicialmente, entendia-se que essa contagem do processo civil apenas em dias úteis não se aplicava aos juizados. Não se aplicava aos juizados. Porém, lá para 2016, 2017, a lei do juizado foi alterada e hoje, a partir de então, né, e hoje é a mesma sistemática do juizado. Então, no juizado também se conta apenas dias úteis, não se contam finais de semana e feriado, né? E isso foi uma verdadeira bagunça. Quem atua na área sabe, porque não se sabia se aplicava para juizado ou não. Tinha juiz que estava aplicando o CPC para o juizado, aí só estava contando dia útil. Tinha juiz que não aplicava, e nós, advogados, a gente não sabia para onde corria, né? E aí a gente contava em dias corridos, né? Porque dias corridos vai dar um prazo menor, né? Dias corridos vai dar um prazo menor. Então, para não correr o risco de perder prazo, a gente contava em dia corrido, né? E esse era o entendimento também que os juízes estavam tendo, até que teve mudança legislativa, né? E no juizado, então, passou também a contar apenas dias úteis. Bom, pessoal, mas isso de dia útil é só no processo civil e juizado civil. Porque no processo penal continua contando em dias corridos, né? E o que significa dias corridos? Não para, conta tudo, inclusive final de semana e feriado. Então, no processo penal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Conta tudo aí, não para a contagem aí. Pessoal, tomem muito cuidado com isso também. Por quê? A forma de contagem, ela resulta em um prazo menor e, portanto, prejudicial ao réu do processo penal. Olha só, a forma de contagem do prazo penal, do prazo processual penal prejudica o réu. Olha que merda, né? Desculpa a palavra aí, mas prejudica o réu, né? O que o legislador deveria ter feito? Já que alterou o Código de Processo Civil, mandasse contar o prazo do processo penal em dia útil também. Facilitaria bastante, né? Facilitaria bastante. Eu acredito que eles não quiseram fazer isso, não quiseram mexer no processo penal, porque no processo penal tem plantão, né? Então, acho que não quiseram mexer muito no processo penal. Mas é ruim, porque ficou pior para o réu, né? Ficou pior para o réu. Agora, pessoal, tomem cuidado. Por quê? Que seja no processo civil, que aí tudo bem, é só dias úteis, mas seja no processo penal, que é em dia corrido, contando final de semana e feriado, um prazo processual, ele também jamais se finda em final de semana e feriado, né? Prazo processual, civil, beleza, porque é só dia útil mesmo, mas penal, que conta em dia corrido, não se finda em final de semana e feriado. O que a gente vai fazer? Postergar para o primeiro dia útil subsequente, né? Prazo processual que eventualmente tiver que acabar, mesmo penal, que tiver que acabar aí no final de semana ou no feriado, ele não vai acabar ali. É possível praticar o ato até no primeiro dia útil subsequente, né? Bom, pessoal, quando eu falo sobre isso, sempre vem a pergunta: uai, professor, eu achei que no prazo penal a gente não podia postergar, a gente antecipava. Mas Ué, mas você falou que posterga no prazo processual penal? Também. Ué, não estou entendendo. É o seguinte, se for prazo material penal, vencendo em final de semana e feriado, antecipa. Prazo material penal, vencendo em final de semana e feriado, antecipa. É o que vocês aprenderam em parte geral de direito penal lá no primeiro ano. Prazo material penal vencendo em final de semana e feriado, antecipa. Em vez de vencer no sábado, vai vencer na sexta, né? Antecipa. Agora, prazo processual penal, posterga, né? Prazo processual penal, regra geral de prazo processual. Não pode vencer em final de semana e feriado. O que a gente faz? Joga para o primeiro dia útil subsequente. Por isso, pessoal, que em teoria geral do processo,
tem que ficar, né, muito claro, tem que ser bem trabalhado, estudado a diferença de prazo material e prazo processual. Não no processo civil, porque no processo civil não vai ter diferença, mas no processo penal tem muita diferença entre prazo material penal e prazo processual penal. Uma das diferenças é essa. O prazo material penal, vencendo em feriado e final de semana, antecipa para sexta-feira, né? E prazo processual penal, vencendo em final de semana e feriado, posterga para segunda-feira, né? Então, tomem cuidado com isso aqui, né? E, por fim, pessoal, para a gente terminar, a questão da parada de fluência de prazo, né? Parada de fluência de prazo. Por quê? Porque existem duas formas de parada de fluência de prazo, que é a suspensão e a interrupção. Até o Código de Processo Civil de 2015, essa diferença era muito importante no processo. Até o Código de Processo Civil de 2015, essa diferença entre suspensão e interrupção era muito importante no processo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil anterior, de 73, ele trazia casos que era suspensão de prazo processual e ele trazia casos que era interrupção de prazo processual. Então, a gente precisava saber a diferença, porque havia casos que suspendia, e aí praticava na sistemática da suspensão, e havia casos que interrompia, e aí praticava a contagem do prazo na sistemática da interrupção. Só que, vindo o Código de Processo Civil de 2015, acabou essa diferença, pelo menos no processo civil, porque hoje não há mais caso de suspensão de prazo. Hoje, os casos são de interrupção de prazo. Hoje, os casos são de interrupção de prazo. Bom, mas o que era essa diferença aí? Olha só, na suspensão, o prazo está fluindo e aí ele é suspenso. E aí ele fica suspenso e quando ele voltar a correr após a suspensão, ele volta a correr de onde parou. Então, a suspensão para. E quando volta de onde parou, né? Então, veja, prazo de 10 dias. Começou a correr. 1, 2, 3, 4, 5. Suspendeu. Ficou um tempo suspenso. Voltou a correr. 6, 7, 8, 9, 10. A suspensão para e volta a correr de onde parou. Enquanto que a interrupção ela é diferente. Por quê? O prazo, quando ele é interrompido, significa que ele para e reinicia. Prazo interrompido, ele para e reinicia. Ou seja, volta do começo. Olha só, prazo de 10 dias interrompido. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Interrompeu, ficou interrompido, voltou a correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente fala que a interrupção, pessoal, devolve o prazo na íntegra. A interrupção, então, devolve o prazo na íntegra. Para ilustrar isso aqui, eu costumo brincar que a suspensão é o pause. Você está escutando uma música, aperta pause, a música para. Só que quando você aperta o play, a música continua de onde ela parou. Ela não volta, ela continua de onde parou. Enquanto que a interrupção é o stop, né? O stop. Aí. Por quê? Quando você está ouvindo uma música e aperta stop, a música para, e se você apertar o play, ela volta do zero, ela reinicia, ela volta de onde parou. Pessoal, essa diferença permanece ainda em prazos materiais. Prazo material, principalmente prescrição, eles se sujeitam a suspensões e interrupções.
E a sistemática vai ser essa. A suspensão volta de onde parou, a interrupção volta do início. Agora, tomem cuidado, pessoal. Veja só, eu falei prazo material, prescrição se sujeita a suspensão e interrupção. Por quê? Porque decadência não. Decadência não se interrompe, não se suspende jamais. Prazo material decadencial não se interrompe, não se suspende jamais. O prazo decadencial, ele começou a fluir, ele vira um rastilho de pólvora. Ele não para mais até acabar, né? O prazo prescricional que se suspende e se interrompe, e tanto na parte geral do direito civil, quanto na parte geral de direito penal, vocês estudaram as formas ou os atos de interrupção ou suspensão dos prazos prescricionais. Decadência não se interrompe jamais, né? Bom, mas no processo civil, essa diferença não faz mais sentido, porque a gente não tem mais suspensão de prazo processual. Todas as hipóteses de parada de prazo funcionam na forma de interrupção do prazo prescricional. Pessoal, e o exemplo que eu tenho para dar são os embargos de declaração, principalmente no juizado especial. Os embargos de declaração, principalmente no juizado especial. O que são embargos de declaração? Embargo de declaração é um recurso meio esquisito. Tem gente que fala que nem é recurso, de tão esquisito que ele é. Por quê? Porque o recurso propriamente dito, ou a ideia que a gente tem de recurso, ele leva o processo para ser reanalisado por uma instância superior. Então, o recurso é para um juiz superior. O embargo de declaração, ele é um recurso, mas tem gente que não fala que não é recurso, porque ele não leva o processo para ser reanalisado por um juiz superior. Ele leva o processo para ser reanalisado para o mesmo juiz que decidiu. Então, embargo de declaração é um recurso para o próprio juiz. Embargo de declaração é um recurso para o próprio juiz. E ele é usado quando há uma falha interna à decisão, né? O embargo de declaração, ele é usado quando se tem uma falha interna à própria decisão. Por exemplo, um erro material. O juiz escreveu algo errado, né? O juiz escreveu algo errado, erro material. Ou, por exemplo, uma omissão. O juiz esqueceu de colocar alguma coisa ali dentro da decisão. Ou uma contradição. O juiz fala uma coisa no começo da decisão, aí no final ele fala outra. Fica contraditório a própria decisão em si. Ou então uma obscuridade, né? Você lê e não entende nada que o juiz escreveu lá. Essas são as hipóteses, né, de interposição, de cabimento do embargo de declaração. Erro material, omissão, contradição ou obscuridade, né? Antigamente falava-se em dúvida, mas dúvida é algo subjetivo, né? Ah, eu estou em dúvida. Algo subjetivo, é como se você pudesse fazer uma pergunta para o juiz. Juiz, não entendi, né? Então, mas isso é subjetivo, né? E aí perde segurança jurídica. Então, tirou dúvida, dúvida não tem mais, e o que se fala é em obscuridade, que é algo que é obscuro, algo que é nebuloso, é para mim, é para o outro, é para todo mundo, né? Então, a obscuridade é algo muito mais objetivo do que a mera dúvida, né? A mera dúvida. Esse embargo de declaração, então, ele é oposto para o próprio juiz que proferiu aquela decisão. Mas é para o próprio juiz. Então, a chance de gerar alteração da decisão é baixa, né? Porque o próprio juiz já decidiu, aí você recorre para ele mesmo, né? Tem chance? Tem, mas é baixa dele modificar a decisão. Então, você continua sempre tendo a possibilidade de se valer de um recurso que leva o processo para um outro juiz, para a instância superior. E no processo civil são os agravos e as apelações, né? No processo civil clássico aí, os agravos e as apelações, né? Agravos e apelações. Agora, veja só, se há de fato um problema dentro da decisão, um erro, uma opção, uma contradição, uma obscuridade, é interessante, eventualmente, propor, né, primeiro o embargo de declaração, né? Opor primeiro os embargos de declaração. Ainda que a chance de alteração da decisão seja baixa. Mas, né, vamos queimar o cartucho. Primeiro opõe o embargo de declaração e, claro, se não der certo,
aí que você vai se valer do outro recurso, né, que é a apelação e o agravo. Agora, veja só, se você opõe primeiro os embargos de declaração e o juiz demora muito para julgar esses embargos de declaração, pode ser que quando ele for julgar, já tenha passado o prazo para você interpor os outros recursos, a apelação e o agravo. Então, você oporia embargo de declaração, o processo ficaria parado, não viraria nada, porque a chance de alteração da decisão é baixa, e aí depois, quando você, então, poderia opor os outros recursos, já teria passado o prazo, e aí você teria perdido o direito a recorrer com os outros recursos muito mais efetivos por conta dos embargos de declaração. E isso tornaria, na prática, os embargos de declaração letra morta. Letra morta, ninguém usar, porque você perderia o prazo dos outros recursos. Então, o que o Código fez? O Código disse que, inicialmente, os embargos de declaração suspenderiam o prazo dos outros recursos. Então, proferiu a decisão, começou a correr o prazo, entrou com embargos de declaração, suspendeu o prazo. Aí ficaria suspenso até o juiz julgar os embargos. O juiz julgando os embargos, o prazo voltaria a correr de onde parou. Então, os embargos suspenderiam o prazo. Olha só, prazo para apelação, 15 dias. Prazo para embargos, 5. Então, vamos lá. Publicou a decisão. Prazo para embargo, 5? 1, 2, 3, 4, 5. No 5º dia, eu oponho embargos de declaração. Suspendeu o prazo. Aí o processo volta para o juiz vai decidir. O juiz levou 1 mês para poder decidir. Aí ele decidiu os embargos. Publicou a decisão dos embargos. Como os embargos tinham suspendido o prazo, volta a correr de onde parou. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 até o 15º dia, então eu poderia interpor apelação. Só que não é mais assim. Por que não é mais assim? Porque os embargos de declaração, padrão agora, para tudo. Justiça comum, juizado especial, padrão para tudo. Embargos de declaração interrompem o prazo. A interposição dos embargos de declaração agora interrompe o prazo, padrão para tudo. Seja a justiça comum, vara comum, juizado, tudo interrompe o prazo. Então hoje funciona assim. Prazo para embargos, 5. Prazo para apelação, 15. Olha só, publicou a decisão, prazo para embargos. 1, 2, 3, 4, 5. No 5º dia eu embargo. Processo interrompe o prazo. O processo vai para o juiz fica 1 mês com o processo e aí ele decide os embargos. Publicou a decisão de julgamento dos embargos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho todo o prazo de novo, 15 dias, para eu poder apelar daquela decisão, né? Pessoal, ficou muito melhor. Na prática, deu um prazo maior para as partes poderem apelar. Hoje, o embargo de declaração para tudo. Justiça comum, juizado, interrompe o prazo. Então, você usou 5 dias para embargo, tudo bem, porque quando o juiz julgar os embargos e publicar a decisão dos embargos, você vai ter a devolução do prazo integral sem nenhum desconto. 15 dias para você poder apelar. 15 dias para poder apelar. E com isso, a diferença, né, pelo menos na seara processual, a diferença entre interrupção e suspensão não existe mais, né? Hoje, os prazos processuais, eles são interrompidos. Bom, pessoal, com isso a gente terminou essa matéria de prazos processuais, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela e aproveitar que ainda está gravando, a gente marca a nossa matéria de prova. Olha lá, a prova então ficou para a semana que vem e a nossa matéria de prova é tudo que a gente estudou até agora, né? O que a gente estudou até agora? A gente estudou jurisdição, né, e um pouquinho de competência, alguns princípios aí. Depois, a gente estudou legitimidade ativa e passiva.
E dentro de legitimidade ativa e passiva, a gente falou um pouquinho sobre a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Depois a gente entrou em litisconsórcio, estudamos o que é litisconsórcio, o litisconsórcio multitudinário e as espécies, né, de litisconsórcio, a classificação de litisconsórcio. Litisconsórcio ativo e passivo, litisconsórcio simples e unitário, e litisconsórcio facultativo ou necessário. E depois a gente entrou em atos processuais, estudamos um pouquinho aí de auxiliares da justiça, depois atos processuais propriamente ditos, comunicação dos atos processuais, intimação e citação. Para isso, estudamos as cartas, né, cartas precatórias, cartas rogatórias e cartas de ordem. E agora, então, nós estudamos prazos processuais. E, tendo terminado prazos processuais, nós finalizamos a nossa matéria de prova. Então, a matéria de prova vem até aqui. Aí nós faremos prova semana que vem. Na outra semana, nós faremos vista de prova e revisão de prova e nota. E na outra semana, então, a gente começa a matéria nova, que é intervenções de terceiro. Né? Na próxima matéria, aula de matéria propriamente dita, a gente vai começar, então, intervenções de terceiro. E a gente vai estudar assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, amicus curiae e a matéria do trabalho aí, né, bimestral, que é a desconsideração da PJ. E esse, então, é o nosso cronograma. Pessoal, eu vou interromper a gravação, agradecendo a presença e a paciência de todos, mas a gente continua aqui batendo um papo. Caso tenham dúvidas, comentários aí, fiquem à vontade. Gente, obrigado e boa prova a todos.